Maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, abençoe esse grupo, nos ajude a ter insight, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê, alegrias. Deixa eu mudar aqui de novo. Bem, ninguém mandou pergunta essa semana, então vamos direto aos estudos. Não? Estamos no capítulo 6, no subtítulo, né, que é o caminho breve. Importante aqui, né? Aprendermos sobre o caminho breve, mas nunca esquecer do caminho longo, né? O caminho longo só se abandona totalmente quando já atingiu a realização, né? E aí a gente pode abandonar o caminho longo totalmente, mas até lá a gente faz caminho longo e caminho breve, né? Aqueles que já estão aptos, né, para ir fazendo alguma coisa do caminho breve. Essa é a maravilha do caminho breve, né? Página 126, segundo parágrafo. Essa é a maravilha do caminho breve. Ele nos ensina a recusarmos imediatamente todo o pensamento que nos tenta identificar com o eu fraco e indigno, né? O eu fraco e indigno que ele fala aqui é o ego. Essa é a alegria do caminho breve. Ele nos impele a aceitar e manter apenas aqueles pensamentos que nos identifica diretamente com o forte divino eu superior, né? A alma, a essência divina, ou que refletem sua bondade e sabedoria. Então aqui novamente, né? Todos esses parágrafos aqui é mais ou menos dizendo a mesma coisa de formas diferentes, o que é importante para nós irmos gravando e entendendo a diferença entre esses dois caminhos, né? Então, no caminho, o que que o PIB nos sugere aqui, né? Que no caminho breve você já se identifica com aquilo que é superior, né? Com a fonte divina, com o próprio eu, né? E recusando, né? A hora que esses pensamentos vêm, e esses pensamentos sempre vão vir, né? Principalmente pensamentos que são de categoria inferior, né? que nos, que nos fica seduzindo para fazer determinadas coisas que às vezes nós não queremos fazer, né? Então você recusa esses pensamentos. Mas como é que é esse recusar? Você simplesmente leva ou entrega, fala, entrego esses pensamentos para o meu eu divino, para o meu eu superior, ou simplesmente deixa eles passarem, né? Que na realidade esse fluxo de pensamento é tal como um rio, né? Um riacho ali que fica passando. Se você ficar olhando, se você consegue se posicionar como a testemunha ou como sendo a própria a consciência, que é o que você é na realidade, e nesse caso você é a testemunha que está observando esses pensamentos, deixar eles fluírem. Seguindo, esse é o conceito que governa o caminho breve. Ele está na quietude do ser central o tempo todo, quer saiba ou não disso. Ele nunca o deixou e nunca poderá deixá-lo. E isso é assim, mesmo numa vida passada em fracasso e desespero, né? Sempre lembrar que fracasso e desespero está no nível da personalidade, nunca do eu divino, né? O eu divino está além desses movimentos aqui que a personalidade passa, né? Ou seja, que nós, né, a consciência aqui nesse corpo físico, né, junto com essa mente operacional, entende como sofrimento, entende como dificuldades. E aí ele fala que a hora que você já atinge essa quietude, ou está buscando, né, porque todos nós estamos buscando, não estamos estabilizados ainda nessa quietude, né? Então, toda vez que lembra, buscar essa quietude, né? Essa quietude, essa paz é o próprio eu, né? E ele está sempre aí, né? Não tem como ser diferente, porque esse eu, né,
como falamos sempre, esse eu é nós mesmos, né? É eu mesmo existindo na alma, no espírito. É só quando sai dessa mente, consegue se desidentificar ou transcender, nem que seja por alguns minutos, né, ou até segundos, é que você percebe esse outro nível, se é que podemos falar em nível, né? Mas você percebe esse outro estado, né? Que é você mesmo, ou você mesmo. A base do caminho breve é que somos sempre divinos. Isso já está conosco, não é uma coisa nova, e temos apenas que tentar reconhecer o que já está lá. Isso aqui é importante, né? Na realidade, toda a busca espiritual é tão somente isso, né? É reconhecer que nós já somos, né? Que nós já estamos, e sempre fomos, né? E sempre seremos, né? É reconhecer, é se desidentificar, né? Se desidentificar do ego, do corpo, né? Da personalidade. Desidentificar não é abandonar a personalidade, é abandonar o corpo, porque não é possível, né? Você está existindo no corpo, né? O corpo você só vai conseguir abandonar quando fizer uma raça mate, ou seja, quando fizer a passagem, né? Você vai deixar de existir nesse corpo. Boa noite, Bruna, que chegou. Boa noite, Né, que chegou. Boa noite, Boa Vinícius, noite, que pai. chegou. Beijo. Boa noite, pai. Benção. Noite, Pai, benção. Alegrias. Qual é a chave para o caminho breve? Ela é tríplice. Primeiro, pare de buscar o eu superior, pois ele o segue onde quer que vá. Segundo, acredite em sua presença com e dentro de você. Terceiro, continue tentando compreender sua verdade até que possa abandonar os demais pensamentos sobre isso. Você não pode adquirir o que já está aqui, portanto, abandone a falsa ideia do ego e afirme o real. Isso aqui é bem Ramana Maharishi, né? Ou Maharshi, né? Isso aqui é bem. Lembrando que o Pibi foi discípulo do Ramana Maharishi durante um tempo, né? Durante um período da vida dele. E mesmo depois que ele saiu do ashrama dele, ele continuou tendo uma ligação espiritual com o Ramana, né? Isso ele mesmo fala, né? Está citado lá. Então, aqui vamos por parte, que esse parágrafo aqui tem uma importância interessante, né? Tanto para a gente relembrar como para aprender, apreender, né? Qual a chave do caminho? Breve, né? Três, ou tríplice, né? Primeiro, pare de buscar, né? Isso aqui pare de buscar para quem já está adiantado, né? Para quem está iniciando, tem que buscar até aprender que não precisa buscar. Mas para você aprender que não precisa buscar, você tem que ter buscado bastante, né? Por que que para de buscar? Porque esse eu superior já é você, né? É a própria existência, a própria consciência existindo, né? Então, em um determinado momento daqueles estudantes ou discípulos avançados, você não precisa mais procurá-lo porque você já tem a certeza absoluta que você é ele, né? Então você não precisa mais buscá-lo, né? Mas enquanto você não tem a certeza absoluta, lembra dessa palavra absoluta, né? Você tem que buscar. Pelo menos é como eu vejo, né? Segundo, acredite em sua presença dentro de você, que é o mesmo que dizer que você tem a certeza absoluta que ele já está em você, está existindo e você já é ele, né? Sempre foi, nunca deixou de ser, né? Não tem como não ser, né? Mas para isso você tem que estar isso introjetado, né? Tem que estar assimilado isso em todos os graus, né? Do seu próprio ser em todos os corpos, né? Corpo físico, etérico, corpo astral, corpo mental, na mente operacional, que é essa mente nossa de vigília que estamos usando aqui agora, né? E no mental superior. Terceiro, continue tentando compreender a sua verdade até que possa
abandonar os demais pensamentos sobre isso, né? Ou seja, ficar buscando compreender, entender. Quer dizer, na realidade, a compreensão e o entendimento ainda é a nível intelectual, né? Mas depois, com o tempo, com as práticas, né, seja de meditação, de pranayama ou qualquer outra prática que a pessoa faça, né, é sentir, né? Sentir. Então você passa para o sentir e por ser, né? Você para com quase tudo, né? E ser esse eu divino, né? Mas isso tudo leva um tempo e leva alguns aninhos de prática para a grande maioria, né? A não ser alguém que já veio pronto, ou quase pronto. E aí ele traz aquela afirmação clássica, né? Do Ramana, na minha visão, né? Você não pode adquirir o que já está aqui, portanto, abandone a falsa ideia do ego e afirme o real. Você não pode adquirir alguma coisa que já é, sempre foi e sempre será. E como dizia o Ramana também, né? Agora já que já citei ele umas 3 vezes, né? O eu, o eu divino está sempre aí, né? E se fosse algo novo, né? Se você estivesse buscando algo novo que vai ser adquirido, que é novo, o Ramana fala isso não vale a pena de jeito nenhum, porque tudo que é novo, uma hora vai deixar de existir novamente. Tudo que você vai adquirir que é novo, para que vai servir? Uma hora ele deixa de existir. Então, o eu divino, o eu superior, tua alma, a essência é sempre presente e sempre existente. Pai, Diga. o senhor pulou o anterior. Beleza, a gente retorna nele agora. Gratidão. Aqui nesse caminho breve, o homem deve dirigir seus anseios e buscas, suas esperanças e pensamentos apenas ao eu superior. Nada e ninguém, nem mesmo um guru, deve estar entre eles, né? Bem, isso aqui é autoexplicativo, né? Isso aqui é aquela coisa do anseio, né? Aspiração ardente também. Eu gosto dessa palavra também, né? É de você já adquiriu a aspiração ardente e tudo que você faz durante o dia, durante a vida, durante a existência, está direcionado ao teu próprio eu divino, né? Ao eu superior, consciência cósmica. Então, nada e ninguém, nem mesmo um guru, deve estar entre, né? Entre a consciência que está aqui e a mesma consciência que está no estado mais elevado, né? É isso. Seguindo, o caminho breve contém em si o pensar, ou seja, o estudo metafísico da natureza da realidade. É o que nós estamos fazendo aqui. Pensar, reflexão, né? Tudo a mesma coisa. B, a prática. Lembrança constante da realidade durante a vida cotidiana no mundo, ou seja, durante todos os dias, né? Na maior, né? Se conseguir ficar ininterrupto, né? Melhor. Mas sabemos por experiência, né? Que na maior parte das vezes não é possível, né? Então, a gente já levanta de manhã pensando o pensamento focado, com a vontade focada, né? Naquilo que é transcendental, mas a vida vai nos... A vida que eu falo do dia a dia, né? E a própria vida são as gunas, as qualidades da matéria que vai nos empurrando para lá, empurrando para cá, puxando para cá, para lá, aquela coisa toda, né? E às vezes você sai, né? O pensamento muda, você vem mais para a mente organizacional, que é essa mente aqui, e por um tempo você deixou de pensar naquilo que é transcendente. E tudo bem, aí você retorna de novo, né? E aqui ele fala a meditação. Entregar-se ao pensamento da realidade na quietude. Ou seja,
a prática, né? Prática daquilo que é chamado meditação, né? Primeiro, é manter a mente, a atenção num só pensamento, até que esse mesmo pensamento transcenda, né? Esse mesmo pensamento e se entre numa quietude, ou na máxima possível, né? Que a gente pode chamar de contemplação também. E mesmo quando você estiver nessa contemplação, estar atento, estar consciente dessa realidade última, né? Tudo isso é treino, tudo isso é possível, mas é treino, né? Treino, 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 treino diário, 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 maior tempo possível, e assim vai. Sem pressa, sem criar ansiedade, sem nada, e vai treinando e vai caminhando. Essas coisas, eu sei que o exemplo é grosseiro e é ruim, é tosco, mas né, lógico que não dá nem para comparar, né? Coisas espirituais com coisas materiais, mas quando você está aprendendo a nadar é muito difícil, né? Parece que é difícil, você não consegue boiar, não consegue bater o pé, bater a mão, tem que respirar ao mesmo tempo, aquela coisa de doido, né? E aí você vai, aí, né, alguém dá uma boinha, você treina um braço, treina o outro, treina a bater o pé, começa a aprender a flutuar, e depois de uns meses você já aprendeu a nadar, né? Quando você vê, você já está nadando, e andar de bicicleta também, no começo é difícil, precisa botar a rodinha para apoiar, vai, 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 a uma hora você cria equilíbrio. E como é que você adquiriu equilíbrio? Você não sabe dizer como você adquiriu o equilíbrio para andar de bicicleta, você simplesmente adquiriu, né? E essas práticas servem para isso também. Como é que você vai simplesmente de tanto praticar, né, as coisas acontecem dentro de si mesmo, né? Chega uma hora que você já consegue perceber esses estados mais ampliados, né? Você vai perceber que em todas essas três atividades não há referência alguma ao ego pessoal. Não há o pensar, o lembrar ou o meditar sobre si mesmo como no caminho longo. Sim, porque aqui tudo está direcionado àquilo que é transcendente, né? Transcendental. Quando a gente fala transcendental, é aquilo que transcende todos os corpos e a personalidade, né? É aquilo que está além. Uma parte do trabalho do caminho breve é o estudo intelectual da metafísica da verdade. Isso é indispensável para expor a própria ilusão do ego com uma preliminar para transcendê-lo e discriminar suas ideias sobre a realidade, por mais espirituais que sejam. Importante também, né? É o estudo intelectual da metafísica da verdade. A palavra metafísica, acho que vale a pena a gente recordar o que significa essa palavra, né? Metafísica é o que está além do físico, né? Então é aquilo que é transcendental, né? Então é o estudo daquilo que é transcendental da verdade, aquilo que está além desse plano, né? Então é a reflexão, é procurar saber o que é a consciência cósmica, o que é a mente cósmica, esse universo onde estamos existindo, esse planeta onde estamos existindo, né? Os pensamentos mais elevados possível e estudar, né? Estudar para criar uma cartografia, ou seja, você criar um mapa dentro de você e você, com o tempo, também ter esse conhecimento estruturado dentro de você para ir compreendendo, né, toda a verdade, né? Verdade com V maiúsculo, ou seja, verdade com V maiúsculo é aquilo que a gente chama de fonte única, né? Isso é a verdade, a única verdade, né? A única verdade. Aqui é uma, como é que fala? A busca da verdade. Então, o que é essa verdade? A verdade é aquilo que é sempre eterno, imutável, né? Nunca muda, sempre existiu e sempre existirá. Então, isso é a verdade. Qualquer outra coisa é transitória.
não é a verdade. Está dentro da verdade, porque tudo deriva da verdade, né? Tudo deriva dessa fonte. Alguém tem perguntas e ou comentários até agora? Seguimos. Pois se somos seres divinos e atemporais, entre parênteses, né? E quem pode negar isso se já teve um vislumbre daquele estado estelar que lhe foi memoravelmente concedido, né? Então, quem já teve vislumbre, todos nós, né? Às vezes nem sabe que foi vislumbre, né? Quando você tem aquilo que você percebe, o que está além dessa matéria, né? Não estou falando do mundo astral, não. Estamos falando daquilo que é transcendente, né? Daquilo que é universo, né? Universal. Por não achar palavra também para descrever isso. Então, sempre o fomos, né? Sempre bom lembrar disso. Somos seres divinos, sempre seremos, sempre fomos e sempre seremos, né? Seremos. Como é que pode evoluir quem já é um ser autoexistente e perfeito? É uma pergunta. Não parece mais provável que algo estranho tenha se acumulado ao nosso redor, encobrindo a consciência mais sublime, que o trabalho do tempo não é nos levar, mas nos libertar da nossa própria busca, que não é por um estado mais elevado, mas por nosso estado prístino. Prístino é primevo, né? Primeiro, né? Original, né? Para recuperar nossa grandeza primeva, que também é o que vem primeiro. O que precisamos não é crescer, mas conhecer. A evolução não nos pode ajudar, mas o autoconhecimento pode. Bacana esse parágrafo, né? Bacana, 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 né? Então, aqui o que ele fala aqui de uma forma, né, bastante, até que se você não presta atenção, né, você pode até passar de uma forma que não tem uma compreensão maior, né? Mas o que ele está falando aqui é o que aconteceu, né? Porque ele faz uma pergunta: como é que pode evoluir quem já é um ser autoexistente e perfeito, né? Como é que essa essência que somos em origem, né? O estado prístino, né? Ou primevo, né? Como é que como é que pode evoluir se já é a própria existência em perfeição? É porque algo aconteceu, né? Quando esse ser se projeta como uma alma, e essa alma se projeta aqui nos níveis tridimensionais, aquilo que a gente chamamos ego, né, que é esse conjunto dos corpos que formam a personalidade. Esse é como uma nuvem de carvão, né? Uma nuvem de carvão que escurece todo o brilho da própria essência, né? E essa identificação, essa mesma consciência projetada nos corpos se identifica com essa mente, né? Porque lá a origem, né? O senso de eu, né? O senso de eu existindo já nasce junto com a mente. Os dois já nascem junto. Mente e o sentido de eu, né? Já nasce junto. E ali nasceu junto, mas estão em origem, né? A mente pura e o eu puro. Até ali ainda tá tudo bacana, né? Uma hora que projeta na matéria, aí balbal, né? Balbal, tá aqui todos nós aqui buscando recuperar esse conhecimento, né? Por isso que ele fala, o autoconhecimento pode, né? O que é o autoconhecimento? É você recordar, né? Ser aquilo que você já é. Eu sei que falando isso fica parecendo uma coisa muito estranha, mas é isso. É por isso os estudos, por isso a prática. Simples assim.
Quanto mais pratica, mais estuda, vai tendo insights, vai tendo vislumbre, e o autoconhecimento vai vindo gradualmente. Óbvio também que as medicinas, né, quem trabalha com medicinas, né, de maneira consciente, de maneira verdadeira, tem ali um grande auxiliar que pode, deve, né, em vários momentos, nos coloca a consciência num estado mais elevado, um pouco acima dessa nuvem de carvão aí. E aí a gente pode olhar o sol brilhando. Diga, Alex. Pai, aqui quando ele traz para a gente, não parece mais provável que algo estranho tenha se acumulado ao nosso redor, encobrindo a consciência mais sublime. Está falando de Maia? Então, foi isso tudo que eu acabei de explicar. Foi que eu parei bem nessa parte. Eu falei que se a gente não prestar atenção, passa batido. Pode chamar de Maia, pode chamar de Maia. Maia é só um nome, né? É, o, é um É o nome. véu da ilusão, né? É complicado você usar o nome. Essa tradução induz a muitos erros, né? Chama Hum. Maia. Maia é a própria manifestação, né? Você pode chamar de Kundalini, Maya, Prakti. É a própria força da existência na matéria, as três gunas agindo, né? E o velamento vem junto. Segundo o Vedanta, sim. Segundo o Vedanta, quando a criação se manifesta, essa energia que pode ser chamada de Maya também, ou Prakti, né? Ela já vem junto, o velamento vem junto, sim. O velamento vem junto e passa a existir aqui dentro desse mundo fenomênico, né? Nesse mundo transitório. Por quê? Por que que isso acontece, né? Porque dentro a própria criação, a própria criação quando se manifesta, ela não pode se manifestar a luz pura, uma luz total. Se você estiver perto do sol, você não enxerga nada. A luz total, na sua força intensa, nada é possível ver, né? A não ser a própria luz. Na escuridão total, absoluta, não há nada para ver. Então é na penumbra que o mundo fenomênico aparece, que é esse mundo nosso aqui. É uma forma de entender e de compreender. Ah, entendi. Eu lembrei também agora o senhor falando da luz total, aí eu lembrei lá do livro do Yogananda, que ele fala, né, que essa manifestação, se a gente quiser ter uma ideia, mentalizar como se fosse 1000 sols refletindo ao mesmo tempo direcionado. Ninguém aguenta. Assim, ninguém aguenta assim, né? Se não, se E não isso é caminhar só bem. uma figura de linguagem, né? Mil sóis é É, uma figura de linguagem. Então, ali não tem nada para ser visto, né? A não ser a própria luz, né? tá certo. Gratidão. Ô, pai, só tô com uma dúvida aqui. Diga. Quando falou referente ao caminho breve, que falou que não é a busca do guru, né? Mas daí também agora nesse trecho você falou sobre a gente buscar o estado prístino e a libertação. Daí, esse a gente, no caso, como a gente ainda, né, muitos aqui, né, a gente está no caminho longo, a gente precisa dessa busca junto com o guru para poder buscar a libertação e o autoconhecimento seria a partir dos vislumbres de do nosso dia a dia, da nossa caminhada, para a gente fazer essa reflexão. Não sei se você entendeu minha pergunta. Entendi. Se eu não entendi, eu vou responder como eu penso que eu entendi. Se não for, depois você reformula a pergunta. Tá. Então, aqui não. O que ele estava falando ali é que quando você dirige os seus pensamentos ao eu superior, à consciência cósmica, ao seu próprio eu divino, nada e ninguém, nem mesmo o guru, deve estar entre eles, tá? Agora, nenhum outro pensamento, nenhum pensamento do seu guru, por mais santo que ele seja, por mais iluminado que ele seja, pode estar ali, porque é uma linha direta, né? Então nada deveria estar ali, né? Pelo menos nada deveria. Agora o guru,
eu compartilho do pensamento do Ramana. O guru é necessário, mas desde que seja um guru verdadeiro, né? Um ser iluminado. Então, esse é importante. Então, é aquilo que chama de satsanga, né? Ou seja, a companhia de um sábio iluminado é um, é uma graça divina. Se você puder compartilhar com um ser iluminado, né? Viver perto dele, ou estar em alguns momentos perto de um ser iluminado, é um dharma positivo, é um karma positivo que te levou até ali. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele já está realizado. Então, quando você convive perto ou está perto de um ser desse, por simbiose, a tua própria mente se acalma, entendeu? Tua própria mente fica calma. Simples assim. Então, é importante o guru, né? Quando verdadeiro e quando encontrado. Agora, como eu já falei anteriormente, lá durante esses estudos, né? Como eu falei, estranho, né? Como nós já estudamos isso lá atrás, né? O guru também pode ser espiritual, não precisa ser encarnado, né? E o mestre, né? Aquele que é para ser o seu instrutor, sua instrutora, vai aparecer. Quando você estiver pronto, ele vai aparecer, seja em espírito, ou seja em carne e osso, né? Lógico que nunca vai ser do jeito que você acha que tem que ser, né? Não é o jeito que você imagina, né? Não, não vai ser do jeito que você imagina. Isso que é engraçado também. Uma vez, eu já contei essa história, mas já que falamos de guru, né? Uma vez, um, um frequentador lá do ashram do Ramana falou para ele, o Krishnamurti diz que o guru não é necessário. Falou para o Ramana. Ramana olhou para ele, só respondeu assim, ele, ele falou isso quando? Depois de realizado ou antes? Né? Depois que você está realizado, você pode falar, o guru não é necessário, nenhuma técnica é necessária. Está realizado, não é mesmo. Precisa viajar, não precisa ler, não precisa fazer nada. Mas até você chegar lá, você vai ter que ralar, né? E aí tudo aquilo que está dentro do seu caminhar, né, vai de alguma forma ser útil, né? Ah, foi isso mesmo, gratidão. E junto com o Alex, com o Rafael, a gente conversa, a gente fala assim, vamos tentar explicar o vislumbre. Eu falei, eu penso assim, falei, meu, é uma coisa que eu não consigo explicar. É bem isso o pensamento que falou. É uma coisa de autoconhecimento que você fala, por que que você sempre volta para ayahuasca ou para o rapé, para as medicinas? Para sempre estar nessa sensação de vislumbre, que é uma sensação de paz e gratidão. As medicinas são auxiliares, sim. São auxiliares fortíssimos, para quem pode caminhar com elas, né? Não é para todos também. Seguindo. No caminho breve, ele fixa sua mente nos atributos divinos, tais como a natureza onipermeante, sempre presente, sem princípio nem fim, do poder vital único, até que ele esteja inteiramente elevado do seu pequeno ego. Isso também é uma prática, né? Fixar a mente nos atributos divinos, né? Lembrar que o ser divino, né? A fonte divina, temos a fonte divina, temos Deus Criador e a Mãe Criadora, que é a própria natureza, né? A própria natureza é Maia também, é Shakti, é Maia. É essa força que nós estamos existindo aqui, a própria vida dentro de nós mesmos, né? Que nos faz aqui, estar nesses corpos aqui. Então a gente fixa pensamento nesse poder que é transcendental, né? Na consciência cósmica. Cada um vai achando um nome que fica melhor para si, né? E eu gosto de, de pensar na consciência cósmica, né? Porque a consciência cósmica é tudo que existe, né? Tudo que existe é consciência, né? A própria fonte divina é consciência. O Deus Criador é consciência. A mãe também é consciência, né? Nós existimos dentro da consciência, tudo está existindo dentro dessa consciência maior. E tudo sai dessa fonte prístina, né? Dessa fonte original,
Os deuses também, né, têm origem da mesma fonte, né? Tudo quanto é os deuses e deusas, seres e seres, por mais elevado que seja, existe, se originaram dessa fonte. O caminho breve torna a vida consideravelmente mais agradável, porque se supõe que você deu uma volta de 180 graus, deixando seu passado para trás, olhando primeiro para o lado luminoso, o lado ensolarado de sua vida espiritual. Muitas vezes lhe é dado um vislumbre que o impulsiona ao caminho breve, né? Explicar o que é vislumbre para quem não teve vislumbre é uma coisa, não é uma tarefa fácil, não. Mas um vislumbre, assim, um conceito de vislumbre, né? Vislumbre é aquilo que você consegue tirar a cortina, tirar o véu, né? E ver aquilo que é transcendental. E como é que você vai saber que isso é um vislumbre? Porque aquilo que você percebeu, isso não precisa ser visual, pode ser o sentir, né? Aquilo que você sentir, traz uma paz imensa, né? Se não trouxe uma paz imensa, é porque não é um vislumbre, é uma experiência mística, e a experiência mística ela traz um êxtase, né? Traz um gozo, traz uma beleza, e é super importante também, né? Mas não é um vislumbre, né? Não é transcendental, não é aquilo que transcende todos os corpos, né? Então, para ser um vislumbre, tecnicamente seria isso. Uma experiência mística, não. Experiência mística, você pode estar na sua casa, de repente lá o quadro fala com você, isso é uma experiência mística, né? Vem um espírito, lá o espírito vem, conversa com você, seja lá qual for esse ser espiritual, conversa, te orienta, tá? Isso é uma experiência mística. Mas quando você sente aquela paz que permanece, né? Pós o vislumbre, aquela paz que mantém pelo menos um tempo, né? Não precisa ser horas, não, mas pelo menos um tempo. Aí você fala, "Oh, isso é realmente um vislumbre, né?" E pode acontecer de várias formas, né? Pode ser visual, pode não ter imagem, pode ter só um sentimento, pode ser só uma sensação, mas você sabe, né, dentro de você mesmo, você sabe que aquilo é transcendental. Às vezes você pode estar andando, simplesmente caminhando, de repente as coisas acontece ali uma coisa. Ou está cozinhando, ou está fazendo sei lá o quê, né? Trabalhando no seu trabalho cotidiano também. A pessoa cultiva uma atitude mais alegre no caminho breve, pois a lembrança do eu superior que ela pratica constantemente a faz recordar da glória do eu superior, né? Então, você vê que uma das técnicas principal do caminho breve é a constante lembrança do ser divino, né? Em si mesmo, né? Ou seja, a própria consciência em si mesma, se percebendo, né? Consciente em si, né? Sei que é um monte de redundância, mas é mais ou menos isso. Eu fico falando desse jeito que é para ajudar, né? Ajudar o pensamento da mente operacional aí de quem está ouvindo, né? O caminho breve lhe proporciona a oportunidade de realizar um novo começo, de ganhar uma nova inspiração, mais alegria. É isso, né? A constante lembrança, buscando durante todo o dia, a hora que acorda, né? A partir do momento que a consciência voltou para o corpo, após o sono, já naquele momento ali já tá, né? Criar alguma prática aí nesse momento. Eu sei que a maioria trabalha, tem, mas ali 3, 4 minutos que você crie de uma prática ali já é valioso para o dia todo, e durante o dia ir se recordando o maior vezes possível, né? E aí cada um vai criando alguns truquezinhos aí para estar sempre se relembrando, né? Eu já falei aquela vez, né? Quem faz rapé, toda vez que for fazer rapé, lembra do eu superior, já facilita.
Então, mas aí cada um coloca para si as coisas que fazem mais, né? Quem toma água toda hora, toda vez que eu for tomar água, eu lembro do eu superior. Isso condiciona a mente, aí lembra, funciona, entendeu? Ou quando eu for no banheiro, ou quando eu for comer, né? Mas para quem come pouco, aí vai lembrar só 2, 3 vezes por dia. Agora, quem come toda hora, já ajuda, né? Toda hora, opa, ou qualquer outra coisa que você faça, entendeu? Ou até pensamentos também, ó. Isso aqui também é interessante, né? Sabe aqueles pensamentos que você quer abandonar e que eles persistem, porque ainda, né, tem as remanescências, o sânscara lá, a sementinha ainda está lá gerando as vassanas, né? É, sânscara é a semente que está na alma, as vassanas são o próprio movimento dessas sementes na mente, né? E aí você, aqueles pensamentos que você não gosta, aí você fala, toda vez que eu tiver esse pensamento, eu vou lembrar do eu superior, entendeu? Aí vem aquele pensamento ruim que você não queria, você fala, lembra do eu superior. Primeiro, você já faz duas coisas ao mesmo tempo. Você diminui a ação do pensamento, daquele pensamento indesejado, né? E ao mesmo tempo você recorda do eu superior. É um truque, é uma técnica, né? Truque não, técnica. Funciona, funciona bem. Só colocar em prática, né? Ou qualquer outra prática que você mesmo criar, né? Tem, isso aí não tem regra fixa, não. A regra é manter a consciência, né? Ou seja, manter o pensamento, manter a atenção naquilo que é elevado o dia todo, né? Na maior parte do tempo possível. Não importa o que você faz, né? Pode ser, pode ser motorista de Uber, não vai ter problema nenhum, né? Uma coisa não impede outra. Quando a pessoa puder liberar-se da tirania do ego e se relacionar com a guiança do eu superior, uma vida inteira nova se abrirá para ela. Já tinha lido esse parágrafo, né? E é isso, né? Mas quando puder já se relacionar com a guiança do eu superior, ou seja, né, conscientemente, né, dentro desse nível que você está agindo e interagindo com os corpos e com a personalidade, você já percebe a guiança do seu eu divino, né? Aí sim uma vida nova se abre, com certeza. Ou seja, né, quando a intuição já tá num estágio bem limpa, né? Alguém tem pergunta e ou comentários? Esse assunto aqui é fácil, né? Tranquilão. É só fixar no eu superior, tranquilão. A gente podia pensar em fazer uma prova, né? Bimestral. Imaginou? Fazendo uma prova sem cola, hein? O que que é o eu superior? É dissertativo, não é, não é ABCD, não. Dissertativo. O que que é o eu superior? Mas é brincadeira, né? Não faz sentido fazer isso. Mas para vocês mesmos, vocês podiam se colocar, né? Uma hora fica aí um exercício de escrever o que que é o eu superior, o que que é a alma, como é que você imagina, né? Porque cada um, eu sei que eu estou falando, mas dentro de cada um cria-se imagem, cria-se pensamento, né? De cada um e se compreendendo, né? E Mas com é, isso, diga, então se vai ter prova, eu preciso fazer uma pergunta. vai ter prova não, mas pode Assim, fazer, mas pergunta bem-vinda, diga. o, eu vejo o vislumbre como conjectura ou uma ideia remota que possa estar errado. Tipo, se eu tiver muito consciente disso, não é então vislumbre, né? Esse não é um parâmetro para definir vislumbre, né? Porque o vislumbre você tem consciência, né? Se não tiver consciência, como é que você vai saber o que que aconteceu, né? Em alguns tipos de samadhi, né? E o que que é o vislumbre? O vislumbre é um samadhi reduzido, né? Ou seja, é aquilo que você transcende. O que que é, por que que chama vislumbre? Porque é rápido, né? Que nem um raio, né?
que ele pode durar alguns minutos, alguns segundos, por isso que chama vislumbre, porque é muito rápido, né? Agora, um samadhi não, o samadhi ele vai durar já um tempo maior, né? Alguns minutos ou até horas, né? Horas não é comum, mas pode chegar a horas, né? Mas alguns minutão, né? Um samadhi pode durar ali 20, 10, 15, 20, meia hora, né? Até uma hora ou mais, e depende de cada um. Mas o vislumbre não, o vislumbre é rápido. Você tem aquela percepção do que é transcendente, mas você tem uma consciência, né? Se você não tiver consciência, se não tiver ninguém para estar consciência, como é que vai ter lembrança, né? Não tem como, né? Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu sim, obrigado. Então, mas lembra, como é que eu vou saber que aquilo foi um vislumbre? Aquilo vai me dar uma paz, entendeu? Essa é o melhor parâmetro, né? Aquilo que me dá paz. Eu tive aquilo, aconteceu e ficou uma sensação de paz, né? Dentro do meu ser, né? Então, isso é importante. E essa mesma regra serve para identificar um guru verdadeiro, né? Se na presença daquele ser você sente uma paz verdadeira, aquele é um ser que já transcendeu, né? Tem só um comentário, pai. Dessa situação que o senhor falou, né, a respeito da prova brincando. Tem eu acho que o senhor até conhece, que eu ouço no YouTube bastante, o Wagner Borges. E ele fala em um dos episódios que tem lá, ele fala muito isso. Tem uma sequência de perguntas que você responde essas perguntas para você mesmo. Então, tipo, você cria uma sequência de perguntas sobre o que você está refletindo, estudando, e aí você começa a responder essas perguntas. É bem interessante quando você começa a refletir sobre isso. O que é o eu superior? Aí você responde o que é o superior. O que seria um caminho breve? O que seria um caminho longo? E aí você responde essas perguntas para você mesmo. Importante, isso é um exercício importante, e muito válido, e principalmente fazer escrito, né? Fazer escrito pode ser digitado, mas ou escrito à mão. Por quê? Porque quando a hora que você, a mente, a hora que ela vem para o corpo, para o etérico físico e tem que escrever, tudo isso traz uma consciência corporal, assim, de, de fixar infinitamente melhor, né? Mas primeiro, óbvio, né? Faz toda uma reflexão e depois tenta colocar numa frase, né? O que que é a alma para mim, o que que é o eu superior para mim, né? O que que eu entendo como consciência cósmica, né? O que que eu entendo como Deus, o que que eu entendo. E aí vai, e aí vai. Importante, é um exercício mais do que válido, né? Importante, muito importante. Para todos, né? Aqueles que sentir vontade de fazer, né? Fique, fique, fique à vontade. Falando do Wagner Borges, é um ser que eu tenho respeito por ele, sim. É um ser que bastante coerente com o que ele ensina, já tem mais de 30 anos que ele faz esse trabalho, né? É um ser que vale a pena ouvir aqueles que gostam do assunto que ele traz, né? Sem dúvida. Seguindo, à medida que seu centro se move para um nível mais profundo do ser, a paz da mente se torna cada vez mais uma companhia constante. Isso, por sua vez, influencia o modo como ela lida com sua parcela das atividades do mundo. A impaciência e a estupidez diminuem. A ira ante a maldade é disciplinada. O desencorajamento sobre a adversidade é controlado. E o estresse sob pressão é aliviado, né? Então, tudo isso é os benefícios, né? Os benefícios, já que o ego quer ter algum benefício, a personalidade fica, estou fazendo tudo isso para quê? Então, tudo isso são os benefícios.
adquiridos, né, a partir do momento que você aprende, né, a se interiorizar, né, indo para o seu nível mais profundo, onde há uma quietude, ou seja, paz mental. E aí tudo isso vai vindo de bônus para você no dia a dia, na sua existência, não importa a atividade que você exerça, totalmente indiferente, né? Mas aquilo passa a estar presente dentro do seu próprio ser, né? E isso é verdade. Isso não tenho dúvida disso. Eu gostei aqui da palavra, né? A impaciência e a estupidez diminuem. É, a gente tem que estar sempre atentos aos sinais, né? Seja o qual lá, seja lá o que for que estiver fazendo, né? Porque esse universo, essa coisa, a gente chama de universo, né? A consciência cósmica, que é esse universo manifestado aqui, né? Está todo interligado e nós estamos recebendo sinais 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, durante todo o tempo, todo o tempo. É só prestar atenção, né? Só prestar atenção. Toda hora você está recebendo sinais, toda hora você está recebendo provas, né? Provas que eu falo no sentido de saber como você realmente está, né? Seja o que for que você estiver fazendo, ou faça, ou aonde estiver, né? Você pode estar numa caverna lá no, lá no Himalaia, lá quietinho lá, as coisas vão acontecer lá também. É, isso pode ter certeza. É uma atitude no caminho breve evitar censuras reprovatórias e o discurso condenatório. Isso como parte de sua total rejeição ao negativo e sua preferência pelo positivo, né? Então, a gente para de ser, né? Que essa mente organizacional aqui do dia a dia, ela é muito discriminatória no sentido de estar sempre julgando, né? Julgando, discriminando as pessoas, condenando, né? Aquela coisa básica de sempre e automático nessa mente, né? Então, quem presta atenção já começa a diminuir isso, né? E tudo aquilo que se percebe dentro da sua própria moral, dentro da sua própria cultura, aquilo que você percebe como sendo negativo, você vai trocando por aquilo que é positivo. É isso. Temos aí 7 minutos. Se alguém tiver pergunta ou quiser fazer comentários, são bem-vindos também. Já que todo mundo está em silêncio, né? Então vamos lá, vamos recapitular, né? Caminho longo. Caminho longo é todo o caminho que a gente já faz, sempre fez, sempre está fazendo. O caminho longo pode ser feito inconsciente ou conscientemente, porque todo mundo está no caminho longo, né? A diferença é que quem se tornou um buscador ou buscadora tem a consciência que está buscando. Está buscando o quê? Está buscando essa união, né? Que também é o nome que chama de yoga, né? Está buscando a união com a sua própria essência. Então, esse é o caminho, né? Essa é a busca. Essa união com esse ser que somos nós mesmos em última instância. Esse é o caminho longo. E como é que é feito esse caminho longo? O caminho longo é feito lapidando tudo aquilo que é negativo, né? Tudo aquilo que é danoso, né? Tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que é estranho, né? Dentro do nosso personalidade ou dentro dos nossos corpos, né? Tudo aquilo que é mesquinho, tudo aquilo que é fofoca, é falar demais, né? Então, tudo isso é o lapidar do ego, né? Tudo isso é o caminho longo, né? Lapidar, 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 tirar os pensamentos negativos, observar tudo isso, caminho longo, 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 né? Ou seja, o caminho longo ao foco é na estrutura da personalidade, ou seja, na estrutura egóica para fazer essa purificação.
Assim, fazendo um resumo do resumo, né? E o caminho breve é você, a lembrança constante, né? Do eu superior, de que você já é esse eu superior. Assim, um resumão a grosso modo é isso, né? Caminho breve, você busca o eu superior, o eu divino, e se mantém ali no maior tempo possível, né? Aí tudo que vem em relação ao ego, para aqueles que já fizeram um longo processo no caminho longo, aí a partir dali você, tudo que vem dentro daquelas coisas egóicas, você entrega para o seu próprio eu divino. E aí você tem que ter uma confiança plena no seu próprio eu divino, entregando tudo para ele. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo com você, também, né? Você aceita porque tudo isso está dentro do seu caminhar, né? E da sua compreensão. É um resumão do resumão, hein? Então, mas ô pai, mas então uma pessoa que está no caminho breve, ela ainda está sujeita ao ego. No caso, ela não está totalmente, como é que diz? Ela conseguiu se libertar totalmente do ego. Ela está sujeita ainda a alguma coisa do ego. Tá vendo? Por isso que a gente tem que falar bastante, né? Falar bastante, senão cria confusão. O caminho breve é o caminho direto, né? Isso que você falou é a realização. Pessoa que realizou a alma, realizou o espírito, e ela não está livre do ego, ela transcendeu o ego. Entendeu? O caminho breve você está na personalidade, né? Você está dentro dos corpos e você está buscando essa união, só que de uma forma direta. Todo o teu pensamento, todo o seu ser está direcionado ao eu superior. Não sei se eu consegui explicar para você. Quando você já transcendeu o ego, você já está realizado, você não tem mais que buscar nada, você já é. Mas o caminho direto vai te levar à realização. Então, a pessoa que está no caminho breve, ela tem uma sensação melhor de entender essas coisas do ego, que é o ego agindo e ela consegue, né, mandar no caso, para o superior. Então, se ela já tem um longo tempo dentro do caminho longo e ela já tem a capacidade de observação de si mesma, ou seja, já tem a capacidade de testemunhar tudo o que está acontecendo dentro de si, ou seja, de observar todas as suas emoções de forma impessoal, de observar os pensamentos de forma impessoal, sim. Mas enquanto isso não é feito, você está totalmente no caminho longo, que você tem que estar mantendo a atenção naquilo que está acontecendo no ego. Mas nada impede também de, ao mesmo tempo, você estar focado no eu superior, no seu ser divino e mantendo a atenção no seu ser divino. Por isso que eu venho firmando isso aqui para não causar uma confusão ou uma ilusão, né? O caminho longo não pode ser abandonado, né? O caminho longo vai continuar lado a lado do caminho breve, que é o caminho direto, que é a busca direta do eu superior. Mas as lapidações e as esmerilhação do ego e da alma vai continuar, né? Vai continuar. Enquanto você não atingiu aquilo que é chamado de realização, que é a união, né? A união desse nível de consciência, né? Que é você mesmo com a consciência maior, ou seja, enquanto a tua alma, teu eu superior não assume os corpos aqui, é a personalidade, e aí isso é a junção, né? Isso na realidade é a primeira grande iniciação, que é a junção da alma com a personalidade, e que daí passa a existir um outro centro, né, que não é nem o centro gravitando aqui nessa, nessa base onde a maioria está aqui, né, de percepção da consciência, não, da mente ou mente de vigília, ou mente organizacional, que está aqui, com a própria alma, né? Então passa a existir um outro centro, né, que não é nenhum e nem outro, mas ao mesmo tempo é os dois.
Então, isso é chamado de primeira iniciação. Ou seja, é uma realização que a alma já tá na governança dos corpos, né? Que é você mesmo, né? Mas daí não existe essa falta de percepção do próprio eu superior. Aí fica ali, porque a maior parte do tempo a gente está aqui dentro dos corpos, da personalidade, está agindo, né? Dentro dos corpos da personalidade. A partir do momento que esse outro centro é criado, porque houve a fusão da alma com a personalidade, então aí passa a existir os dois ao mesmo tempo. Uma vez eu já trouxe aqui aquele velho exemplo da água entrando em ebulição. A água é líquida, não é? Quando você ferve a água, ela vira vapor. Mas tem um estágio em que ela não é nem água e nem vapor, entendeu? É isso que acontece nessa primeira iniciação, onde a realização do eu da alma. É essa fusão ali, e aí a consciência passa a existir ali. Não é nenhum e nem outro, e ao mesmo tempo é os dois ao mesmo tempo. Então fica fácil, né? Uma hora você precisa estar aqui no mundo físico fazendo as coisas que está fazendo. Está em conexão direta com a alma e a alma está existindo aqui, que é você mesmo. Sei que parece meio confuso falando assim, mas precisa refletir sobre isso, né? O esforço tem que ser feito, né? Não tem jeito. Por mais que você tente explicar, você tem que pegar um assunto desse, parar ali, ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo você tiver necessário, e ficar refletindo sobre isso para tentar entender. Entendeu? A hora que você faz um esforço para tentar entender, aí vem aquilo que chama de insight, né? Ou seja, a compreensão. Tenha uma boa Assim, noite, eu sim, agradeço a gratidão. presença e até a próxima quinta aí, se Deus quiser, e Deus sempre quer, né? Por que que ele não vai querer, né? Então, na próxima quinta, nós vamos estar aí de novo. E estudem, reflitam, né? Reflexão é importante. Então, vamos lá. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestra da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria, namastê, axé.